Bom dia, meninos, meninas. Vamos para a nossa aula de hoje e nós vamos, dessa vez, na aula passada, nós corrigimos bastante exercícios de continha de mais e menos, né? Então, nessa aula, nós vamos entrar já, propriamente dito, na multiplicação e divisão, tá? Então, vou deixar algumas orientações para vocês lá na aula E-Class, que é essa aqui, né? Eu estou gravando ela agora. Então, vou pedir somente para vocês lerem, dar uma lida na teoria, tá? Uma coisa interessante. E nós vamos vou fazer alguns exercícios aqui, já do próprio livro, tá? Porque eu já expliquei a parte de multiplicação e divisão, eu vou dar uma explicadinha de novo agora, tá? E eu quero fazer pelo menos uns 3, 4 exercícios e vou deixar vocês tentarem fazer o restante, tá? Para que na terça-feira eu termine de fazer essa correção, tá bom? Então é bem simples. Eu acredito que a multiplicação e divisão é até mais simples do que adição e subtração, ok? Então, vamos lá. Vou dar uma revisãozinha aqui na regrinha de multiplicação e divisão, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos lembrar, então, a questão de multiplicação e divisão. Então, o que vale para multiplicação vale para divisão, tá? A regra é a mesma, galera. Bom, feito isso, vamos lá. Então, existem duas situações. A primeira situação é a situação onde nós vamos encontrar sinais iguais, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, nós temos duas situações. A situação onde eu tenho sinais iguais e sinais diferentes, ok? Então, veja bem, sinais iguais, sinais diferentes. Como que é sinal igual? Então, na multiplicação, seria uma conta de multiplicação com os dois números sendo positivos ou os dois números sendo negativos. Então, no caso, eu teria um número positivo multiplicando um número positivo. Ou, sinais iguais, galera, ó, um número negativo multiplicando um número negativo. Em qualquer uma dessas situações, o resultado será positivo, ok? Então, só estou lembrando, né, a questão da ideia. E isso aqui vale para divisão. Caso eu tenha um número positivo dividindo um número positivo ou um número negativo dividindo um número negativo, tá? Vamos lá, então. Sinais diferentes. Como que fica sinais diferentes? Um número positivo multiplicando um negativo ou um negativo multiplicando um positivo. Então, não importa a combinação. Você não precisa ficar vendo igual na soma, né? Quem é maior, quem é menor, quem está devendo, quem não está devendo. Não tem nada disso. Se os sinais são diferentes, é menos. Pronto, acabou. Se são iguais, é mais. Acabou. Ok? Exemplo. Se eu tiver, então, 4 vezes 8. Os dois são positivos. 4 vezes 8, 32, positivo. Ok? E se tiver, por exemplo, menos 3 vezes menos 2. Você vê que aqui não precisa fazer regrinha de sinal, por quê? O que está aqui, ó, é vezes. Entende? Não tem sinal de mais e menos aqui. É o vezes que está. Então você já multiplica direto. Ó. 3 vezes 2 é 6. Por isso que a gente fala assim, ó, menos com menos dá mais na multiplicação. Porque sinais iguais fica positivo. Então, você só multiplica. Os dois é negativo. Beleza, fica positivo. Tá bom? No caso aqui, se você tiver um número positivo, 3 vezes menos 5.
um positivo multiplicando um número negativo. Multiplicação, hein? Então, você multiplica direto. 3 vezes 5 é 15. Porém, se são sinais diferentes, menos. Ah, mas tem que ver quem é maior? Não. Tem que ver quem deve? Não. Simplesmente sinal diferente, negativo. Mais um exemplo, professor. Acho que eu entendi. Se eu tiver, vamos colocar um negativo com positivo, né? Menos 2 vezes 8. Professor, o 8 é positivo. 2 vezes 8, 16. Mas aí um é positivo, outro é negativo. Então, se são sinais diferentes, menos. Acabou. Não tem que ficar vendo quem é maior, quem não é, quem está devendo, quem não está. Tá bom? Então, voltando, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Tá? Eu vou mostrar aqui uma sequencinha para vocês, só para vocês verem a ideia. Por quê, né? Só para a gente lembrar. Eu já mostrei isso para vocês, mas eu não aguento. Então, vamos supor que você tem assim, ó. 2 vezes, vamos colocar 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 2. Vamos colocar isso. E aí nós vamos colocar, só para vocês verem aqui, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 0, menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 2. Eu quero que vocês prestem atenção na sequência dos resultados. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Você concorda que isso aqui tem uma sequência matemática decrescente, de 2 em 2. Então, para se manter, como eu só desci um algarismo aqui, para se manter a sequência matemática, é obrigatório, né, que isso aqui se dê o quê? Se eu fizer 0 menos 2, estou devendo nada. Menos 2, menos 2. Né? Tenho nada. Devo 2, devo 2. Por isso que 2 vezes menos 1 tem que dar menos 2. Tem que dar negativo, um positivo com um negativo, para manter essa lógica matemática, essa sequência, tem que continuar. 2 vezes 2, 4, menos 4. Entende? E aqui é infinito. Vamos fazer essa daqui. É meio que óbvio que se tem um negativo, fica negativo, né? Mas que a gente acabou de ver aqui. Então, 2 vezes 2 é 4, só que um dos dois é negativo, então menos 4. 2 vezes 1 é 2, mas vai dar menos 2. Você vê que aqui ao contrário dessa parte, eu estou indo para a parte positiva, né? Lembra da sua reta lá, ó? A reta dos números. Você tinha aqui, ó, aqui é o 0. Então aqui, ó, desse lado eu estou no menos 4. Depois tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, entende? Reta crescente. Então, eu estou vindo, ó, daqui de trás e estou indo para frente. Ó. Menos 4, estou aqui atrás. Menos 2, 2 vezes 0 é 0, cheguei no 2. Né? Cheguei no 2, cheguei no 0. Desculpa a hora, gente, já é 1h30 já, vamos lá. Bom, então, veja o seguinte. 2 vezes quanto? Qual que seria a sequência? Esquece a conta. Menos 4, menos 2, 0. A sequência seria 2 positivo. E a sequência seria 4 positivo. Então, você vê que para manter essa sequência lógica, 2 números negativos vai ter que dar positivo. Percebe isso? Ó, 2 negativos tem que dar um positivo. Tá? Essa ideia, galera, e aqui a sequência está para cima, só isso, né? Está decrescente. Mas a ideia é só tentar te mostrar que essa sequência vale, é verdadeira, tá? Entender realmente a razão, isso é muito complexo, tá? Na faculdade mesmo, se alguém for fazer matemática, que você vai realmente entender os porquês dessas coisas, tá bom? Então, é uma coisa complexa de entender mesmo. A gente tenta mostrar essa sequência para o aluno, pelo menos, aceitar a ideia, né,
de quando eu tenho dois negativos, ele precisa dar positivo na matemática para manter, a gente mostra essa sequência para você entender que essa sequência precisa ser mantida, é o resultado. Eu só estou aumentando de 1 em 1 aqui, então tem que ser uma sequência. E a sequência tem necessariamente que ficar positiva, que eu estou indo no sentido crescente da reta. Tá? Bom, dito tudo isso, meninos, vamos começar a fazer alguns exercícios. E aqui é a parte mais gostosa, porque vocês vão ver que isso aqui é fácil demais, tá? Então eu vou começar fazendo o exercício 1, lá na página 115. Abre lá o livro. Abre o livro na página 115. Vou fazer o exercício 1, tá bom? Fazer exercício 1. Vamos comigo. Então lá tem a letra até a letra D, vou colocar todos aqui. Letra A, letra B, letra C, letra D. Então aqui tem simplesmente 3 vezes 4, você fazer o resultado. Aí vai ter, ó, menos 3 vezes 4. Aqui é 5 vezes menos 2. E a letra D, menos 5 que multiplica menos 2. Nossa, professor, esse monte de parênteses aí só confunde a vida. É para não ficar dois sinais juntos, entende? Não confunda com o seguinte, se fosse menos 5 mais menos 2, tem que fazer aquela regrinha. Aí você vê que a regrinha é da multiplicação, né? Mais com menos, nas diferentes fica menos. Menos 5 menos 2 vai dar menos 7. Né? Devo 5, devo 2, devo 7. Isso aqui é no mais e menos, hein, galera? Aqui não tem nada a ver com isso. Não tem sinal de mais aqui para fazer distributiva. Aqui você simplesmente, por isso que eu falo, multiplicação e divisão é bem mais fácil, tá? Por quê? Olha só. Você simplesmente faz a conta. 3 vezes 4 é 12, ok? Então, põe lá, é 12. Os dois são positivos? São, então vai dar positivo. Acabou. 3 vezes 4, 12. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes, porque um é negativo, o outro é positivo. Então, se é diferente, é menos. O professor não tem que ver quem está devendo? Não tem. Não tem que ver quem é maior? Não tem. Só de olhar aqui, ó, já sabe que vai dar negativo, porque é um positivo multiplicando um negativo. 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, é negativo. E aqui, professor, 5 vezes 2 também é 10. Porém, menos com menos vai dar mais, positivo, tá? Galera, presta atenção numa coisa. Numa prova, não fez, professor, e se eu colocar errar o sinal? Tá errado, entende? Não tem como estar certo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que você marca de encontrar alguém numa posição. Então, imagina que a gente está falando de quilômetros, né? Não sei se vocês sabem, na estrada daqui para São Paulo, por exemplo, tem marcação de quilômetros nas estradas, quilômetro 50, quilômetro 300, quilômetro 200, vai tendo umas plaquinhas azul, né? Se vocês já viram, ela vai marcando. E onde você percebe que ela vai decrescendo daqui em São Paulo, né? Então vamos supor, aqui é quilômetro 320, 300, 280 e vai decrescendo. Na Praça da Sé, lá em São Paulo, lá tem um marco zero. Quer dizer que lá é o zero. E vem contando de lá para cá, né? E de lá para qualquer região que saia de São Paulo. Então lá é o zero, sai para cá, conta, né? Ele vai São Paulo ali é o zero. Vai ter outros marcos no Brasil, mas essa parte nossa aqui, Praça da Sé, é o zero. O que eu quero te mostrar é o seguinte, vamos supor que você marca com alguém, então aqui é a posição zero de uma estrada. E você marca para te encontrar no quilômetro 10. Então, nessa posição. E só que a pessoa erra o sinal e vai te encontrar lá no menos 10. A pessoa vai te encontrar? Não vai, nunca, né? Posição totalmente oposta. Erros mais grotescos ainda, que aí a pessoa acaba não percebendo. Se eu falar para você assim, ó, você fez lá, a gente fez aquela continha do submarino, né, nível do mar, e você calculou lá que o seu submarino
submarino, que fica embaixo do oceano aqui, ó. Aqui, tá bom? Vamos supor que aqui é o nível do mar. E a sua continha lá deu que o seu submarino está a 30 metros. E você esqueceu de colocar o menos. Vamos supor que você esqueceu de colocar o menos. E sua conta deu 30 metros. Professor, tá errado, né? Tá errado. Por quê? 30 metros, quando a gente está trabalhando com questão de altitude, 30 metros é acima do nível do mar. Você está falando que seu submarino está voando aqui, ó. Entende? 30 metros positivo, se o nível do mar é o zero, seu submarino está aqui, ó. Está voando, criou asa, né? Então, olha a diferença. Você está dizendo que seu submarino está voando. Não, seu submarino está a menos 30 metros. Tá bom? Então, toma cuidado com isso, com o sinal. Sinal, a partir de hoje, é uma coisa muito importante. Tá? Muda completamente uma posição de um objeto, por exemplo. Tá? Bom, vamos para o próximo exercício. Deixa eu olhar aqui um exercício legal para a gente fazer. Eu vou deixar vocês fazerem o 2 aí, que é só completar, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Aqui, tem um exercício interessante aqui, tá? Que é o exercício 6. Eu vou fazer ele. O exercício 6 da página... da página 116, tá? Esse exercício ele é interessante assim, porque ele mistura a conta de mais e menos e no final tem uma continha de dividir, que na verdade ele está fazendo uma média, né? Ele fala o seguinte, ó: durante uma semana de inverno, as temperaturas médias, olha a dica aí, temperatura média, tá? Diária foram -9, 3, enfim, te deu várias temperaturas. Qual foi a temperatura média nesses 7 dias? Então, na verdade, ele quer que você faça aí uma média aritmética. Lembra que a média é o número, a soma dos termos, né? Vamos colocar assim, ó. É a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Lembra que a gente falou muito disso no sexto ano, né? No sétimo pouco, né? Mas no sexto a gente falou bastante lá no final. Acho que no sétimo a gente não falou ainda, mas isso aqui é preconceito, né? A soma dos termos pelo número de termos. Então a gente falava assim, bom, se eu quiser saber a média da altura do pessoal da sala, então eu somo a altura de todo mundo e divido pelo quantos alunos tem. Eu quero saber a média do quanto calça o pessoal da sala de aula de vocês. Então eu somo um número... tem gente que calça 32, 33. Eu somo todo mundo e divido por quantos alunos eu peguei os dados. Então, é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Essa é a ideia de média. Tá? Então, se ele pediu a temperatura média, então vamos fazer a média de temperatura. Ele quer a temperatura média. Então, esse T é de temperatura. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem lá. Vamos ler o exercício. Durante uma semana de inverno, as temperaturas médias diárias foram -9, 3, vamos colocando aqui, ó. Então, você teve -9, mais 3, mais 0. O 0 entra aqui, professor? Entra. Depois você vai tirar ele, mas ele entra, porque foi um dia que mediu 0. -8, então você põe mais, -8, depois a gente faz a regrinha de sinal, porque é tudo mais, né? A soma dos termos. Então, mais, -8. Mais 2, mais 1, mais 4. E acabou. Isso daqui dividido pelo quantos termos? Vamos contar quantos termos tem aqui. Por isso que é importante pôr o zero, senão você esquece que tem que contar o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 dias, né? Então, dividido por 7 termos. Tá? E vamos ver qual é a temperatura aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é essa soma. Então, já vamos tirar quem não interessa para nós. Quem que não interessa para nós? O zero. Esse zero aqui, ó, é zero.
E já faz essa regra de sinal, ó. Mais com menos vai dar menos. Beleza? Então, vamos reescrever isso aqui. Então, a temperatura média vai ficar, passa o traço aí, eu só vou reescrever. Menos 9 mais 3, zero já era. Aqui, ó, mais com menos ficou menos. Então, menos 8 mais 2 mais 1 mais 4. Agora, gente, você pode, tudo dividido por 7. A gente pode vir juntando aqui, tá bom? Para ficar mais fácil a nossa continha. Pode ir fazendo, você pode ir fazendo assim também, ó. Vamos fazer passo a passo. Menos 9 mais 3. Estou devendo R$9. Ok, vamos fazer esses dois primeiro, ó. Pago R$3. Quer dizer que eu ainda estou devendo 6. Tá? Eu vou fazer passo a passo, devagar. Então, quer dizer que a minha temperatura média, você pode ir no fazendo direto, quem tiver prática, tá? Vai ser menos 6, então já matei esses dois, ó, tá bom? Então, é menos 6, menos 8, mais 2, mais 1, mais 4, dividido por 7. Agora, faz esses dois, ó, você tem menos 6 e menos 8. Aqui, ó, é regra de adição e não de multiplicação. Não tem continha de vezes aqui. Estou devendo R$6. Estou devendo 8, estou devendo... Isso. Estou devendo 14. Temperatura média vai ser menos 14, mais 2, mais 1, mais 4. Dividido por 7. Ok? Aqui você já fica esperto, né? Porque você tem 4 mais 1, 5, 6, 7. Isso aqui, ó, vai dar 7 positivo. Tá? Então, vai ficar o seguinte. Temperatura média é menos 14 mais 7. Por que eu fiz isso? Porque 7 é metade de 14, né? E vai dar dividido por 7. Se eu estou devendo R$14, pago 7, eu fico devendo 7. Então, temperatura média é menos 7 dividido por 7. Professor, mas a matéria não é de vezes de divisão? Então, aqui é uma divisão, galera. Tá bom? Então, a temperatura média, ó, a última conta é uma divisão. 7 dividido por 7 é 1. Porém, sinais diferentes. Esse é negativo e o de baixo positivo. Se é diferente, menos 1. Tá bom? Menos 1 grau Celsius. Essa é a média da temperatura. Topzera esse exercício, né? Vamos para o próximo. Bom, eu vou fazer aqui... Vou fazer o 8, que é de divisão, tá? E eu vou escrever ele na forma de fração, tá? Para já a gente acostumar com isso. Então, letra A, B, C e D. Vamos colocar aqui lá A, B, C e D. Letra A, você tem menos 27 por 3. Letra B, você vê que eu não preciso colocar o parênteses por causa da... eu estou fazendo em cima e embaixo, tá? Que ele coloca o parênteses para não misturar sinal. 18 dividido por menos 6. Então, 18 dividido por menos 6. Menos 81 por menos 9. E menos 72 por 8. Por menos 8, desculpa. Então, aqui fica bem fácil, né, galera? Olha só. Você vai ter aqui, então, ó. Vamos fazer aqui. 27 por 3, né? 3 vezes 9, 27. Então, vai dar 9. Sinais diferentes, porque o 3 é positivo. Menos. Professor, não tem mesmo que olhar quem é maior? Não. Sinais diferentes, ó. Antes de fazer a conta, já sei que vai dar menos. Tá bom? 18 por 6, 3 vezes 6, 18. Então, dá menos 3. Beleza? 81 por 9. 9 vezes 9 é 81. Então, vai dar 9. Sinais iguais. Ok? Então, positivo.
Sinais iguais. Antes de começar a conta, é uma divisão, então vai dar positivo. 9 vezes 8 é 72. Então aqui também vai te dar 9, tá? E olha só, acabou, né? Simples, bem fácil, bem easy, né? Isso daí. Deixa eu olhar aqui se tem alguma exercício de pegadinha para vocês. Não tem. Se tiver continha com vírgula é a mesma coisa, tá bom? E eu vou deixar o restante para vocês fazerem e depois nós vamos corrigir, tá? O que falta na aula Zoom. E se der, nós já começamos a parte nova. Bom, vamos ver. Eu acho que eu prefiro ainda talvez fazer mais uma lista grande aí de exercícios antes de iniciar a parte nova para vocês realmente estar bem aí com a parte de números negativos e positivos nessas operações. Mas de qualquer forma, galera, estuda bastante, tá? Estuda bem essa parte com cuidado, refazendo os exercícios. Tenham afinco para estudar, tenham zelo na hora de fazer os exercícios. Pega um caderninho, tá? Não tenha preguiça não. Faz bonitinho para que você consiga ter aprendizado, tá bom? O mais importante é você conseguir aprender isso daqui. Então, fiquem com Deus, bons estudos e termine os exercícios que eu coloquei aí para vocês, tá? E na terça-feira nós vamos corrigir, tá? Então, até mais. Até terça-feira.